Bom, para quem não me conhece, eu sou Raquel, sou pastora aqui nessa igreja. Cheguei aqui em 2020 e hoje eu sou pastora, lidero os adolescentes. E eu sei que o que Deus ele vai fazer aqui nessa noite, Ele vai levar você às profundezas de uma cura. Mas antes da gente começar a conversar um pouquinho, eu só quero fazer um pedido para que você, como nós estamos ministrando palavras sobre a cura dentro das nossas casas, gostaria que você pudesse sentar em família, principalmente os adolescentes. Vamos lá, levante, os adolescentes vão sentar com seus pais. Você, se conseguir encontrar alguém aí da sua família, pastor, eu não tenho ninguém da minha família, fica com seu amigo, seu líder de célula, porque no final a gente vai fazer um momento profético, um momento onde Deus ele vai trazer um tempo de cura sobre as nossas casas, amém? Isso, vai sentando junto. E nesse momento eu gostaria que os diáconos pudessem distribuir envelope de oferta. Todos vocês vão pegar um envelope de oferta e deixe ele aí reservado para no final a gente ter um momento também de uma semente profética para as nossas casas. Então pegue. Adolescentes, eu estou vendo vocês, vão sentar com seus pais. A apóstola Silvia, ela tem toda quarta-feira se preocupado com vocês. E eu preciso que vocês sentem em família. Isso. As crianças que vão ficar aqui dentro, por gentileza, pais, tire da tela, tá bom? Não faz bem a tela para as nossas crianças. A gente sabe que a gente vive numa era conectada, tecnologicamente digital, mas priorize, pais. Enquanto seu filho estiver aqui na casa do Senhor, ele esteja concentrado em ouvir a palavra. Nós temos o culto Kids lá, toda quarta-feira, os 4 cultos domingo. Mas se você deixar o seu filho aqui dentro, priorize para que ele ouça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então ensine seu filho a reverência, de quando ele entrar na casa do Senhor, ele vai ouvir a palavra. É o momento de cultuar a Deus, não é um momento de tela, não é. A gente está vivendo um momento onde a tecnologia está consumindo, está comendo, está corroendo o cérebro. E essa geração, que é a geração alfa, é uma geração conhecida como a do brain rot, que é o cérebro podre. Mal consegue se concentrar, porque a tecnologia está fazendo essa aceleração. Amém? Isso. E você que está aí online, na nossa igreja online, eu quero saudar você também. Se você está no seu trabalho, se você está em casa, em outro país, eu quero abençoar a sua vida, para que você seja extremamente abençoado nessa noite. Então, você que está aqui na igreja, você que está na igreja online, você vai pegar o link. Entra lá no YouTube, pega o link desse culto de hoje e compartilha no seu grupo de WhatsApp da sua família. Todos nós temos um grupo de família no WhatsApp, não temos? Então compartilha, porque essa noite vai ser uma noite de cura dentro das nossas casas. Mas nesse momento, feche seus olhos. Enquanto os diáconos eles vão entregando o envelope, eu quero só ministrar uma oração para que esse momento flua, porque Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite. E eu sinto, desde o momento que eu entrei aqui, que eu comecei a orar ontem por esse culto, por essa palavra, um espírito que ministra cura, ele está aqui nessa noite. Eu peço que, assim como no Salmos 91 diz que Deus dá ordem, é Ele que dá ordem ao ministério dos anjos para trabalhar ao nosso favor. Então, Senhor Jesus, dá ordem aos teus anjos ministradores agora aqui nesse lugar, nos 4 cantos dessa igreja, aqueles que estão online agora. Espírito de Deus, flua. Espírito de Deus, toma a mente, o coração. Espírito de Deus, as nossas casas nós colocamos aqui no teu altar nessa noite. Jesus, nós consagramos o nosso lar a Ti e declaramos que a nossa casa é uma casa de cura. Mas hoje nós precisamos da cura no interior do nosso lar. Por isso, abençoa essa igreja, abençoa aqueles que estão no online, em nome de Jesus.
Amém? Não pegou o envelope ainda? Só acena para os diáconos para você pegar. Não perca essa oportunidade. Bom, nós estamos aí numa série onde a apóstola Silvia, ela tem ministrado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, palavras poderosas, onde Deus, Ele está trazendo um tempo de reconciliação, um tempo para que nós possamos olhar para dentro da nossa casa. Sabe por quê, igreja? Satanás, ele trabalha com uma astúcia, com uma sutileza, com uma sagacidade, onde ele tem entrado nos nossos lares e ele tem destruído. Mas glória a Deus, porque Deus, ele traz um tempo de cura, um tempo de restituição e um tempo nessa noite de perdão. Fala assim comigo: eu preciso de receber o perdão, mas também de perdoar. Amém? Então abra sua Bíblia lá no texto de Colossenses capítulo 3, versículos dos 10 ao 15. Nós vamos ler esse texto, porque sabemos que quando a palavra ministrada, quando a palavra ela é lida, o Espírito Santo, ele se move. Então quando nós lemos a Bíblia, algo dentro de nós é movido pelo Espírito de Deus. Então vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículos do 10 ao 15, está assim escrito: revistam-se da nova e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou é livre, Cristo é tudo que... O que está escrito? Cristo é tudo que... Vamos, Cristo é tudo que... Glória a Deus. E Ele vive em todos, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se de quê? Do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permita que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Aí a gente pula lá para o versículo 18, onde está escrito assim: esposas, fala assim, mulheres, quem é casada, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, diga homens, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, quem é filho, diga amém. Obedeçam sempre aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, cadê os pais? Não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Meu Deus, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja de Colossos, ele traz orientações, não só conselhos de convivência, mas revelando princípios espirituais. Ele revela para quê? Para restaurar relacionamentos. Então a preocupação, quando Paulo escrevia a carta aos Colossenses, à igreja de Colossos, era que eu preciso ver uma igreja firme, uma igreja unida, uma igreja que se relacione, uma igreja que se preocupe um com o outro, uma igreja que é uma família. Nós, aqui no Projeto Vida, nós somos uma família, amém?
E essa carta de Paulo, ela nos traz um alerta. Se somos uma família, toda família se relaciona. Toda família que se relaciona tem seus conflitos, tem suas contendas. A apóstola Silva ministra uma palavra, a primeira palavra dessa série sobre contendas. Se você não ouviu essa palavra, vá lá no nosso YouTube, ok? E ouça essa palavra, porque foi poderosa. Mas as nossas casas, elas foram criadas para lugar de paz. Sua casa, meu irmão, minha irmã, foi criada para um lugar de paz, para um lugar de acolhimento, para um lugar de amor. Mas nós sabemos que no interior de muitas casas, de muitos lares, a paz, o amor, eles não têm acontecido. Eu atendo muitas famílias, eu atendo muitos pais. E como que Satanás, ele entra dentro dos nossos lares para destruir o projeto divino nascido no Éden, que é a família. Então eu não sei qual é a sua realidade hoje dentro da sua casa. Eu não sei como você está dentro do seu lar, nos seus relacionamentos, como está o relacionamento marido e mulher, como está o relacionamento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, como está o relacionamento entre os irmãos, a parentela, como estão os relacionamentos com seus parentes. Deus, ele trouxe um tempo para nós, nesse momento, como igreja, porque nós estamos em crescimento. A gente vai ter aí já o batismo. Nós estamos em crescimento. E uma família que cresce, ela precisa de receber direções. A sua família, a sua casa, o seu lar, ele precisa ser o lugar aonde é a habitação de Deus. Mas sabemos que muitas famílias vivem hoje marcadas pela dor, ressentimentos, feridas emocionais, que há tanto tempo estão aí dentro de você. Talvez quanto tempo tem que você não conversa com algum familiar seu? Como que eu atendo jovens que tem anos que não conversam com seus pais, que não tem um contato com a mãe? Eu quero contar um testemunho para você de algo que marcou muito meu ministério do CID com relação a uma jovem. Nós fomos fazer o enterro da sua mãe. Nossa, eu nunca vi um momento de tanta dor, mas de tanta rigidez, de tanta insensibilidade no coração de uma filha. O velório, no enterro, estávamos Cid, eu, a filha e o caixão da mãe. Ninguém mais, ninguém mais. Fizemos o culto fúnebre. E no momento que foi enterrar a mãe, nós perguntamos para a filha se ela queria falar algo, expressar algo. E ela só balançou a cabeça dizendo que não. Então nós fizemos uma oração para que Deus, o Espírito Santo, pudesse consolar o coração daquela filha. Porque a gente ora por quem está vivo, né? Porque quem está ali já está com o Senhor. E no momento que estava fechando, ela foi enterrada no gavetão. No momento que estava encerrando o gavetão, eles passam aquele cimento. Essa moça, ela baixou no chão, ela pegou um graveto. E ela escreveu na lápide da mãe dela assim: mãe, me perdoa. Depois a gente ficou sem entender. Aquela moça, aquela jovem, ela estava há 3 anos sem conversar com sua mãe. E não deu tempo, pastora Cláudia, dela se reconciliar com a sua mãe.
Porque a dureza do coração, as feridas emocionais que foram criadas mediante um relacionamento, eu não tinha muito aprofundamento no que tinha acontecido, mas eram muitas histórias que causaram entre as duas esse distanciamento. Famílias que estão afundadas em feridas, em dor, é amargura, por algum conflito que aconteceu entre você e algum familiar. Convive na mesma casa, mas mal se falam. E essas feridas, esses ressentimentos, essas dores, se não forem tratadas, tornam-se brechas espirituais para o inimigo agir. Entenda uma coisa, igreja. Se você é a igreja de Jesus Cristo, se você é cristão, isso não pode acontecer na sua casa. Isso não pode acontecer na sua família. Sabe por quê? Eu quero te dar uma boa notícia. E avalie você dentro da sua casa, com seu pai, sua mãe, seus filhos, sua parentela. Faça aí agora uma análise de como estão os seus relacionamentos. Ai, pastor, o meu marido ele falou uma coisa que eu não gostei. Não se trata do outro. Essa palavra se trata a você. Se diz respeito a você. Então a boa notícia é que em Cristo nós temos poder para romper com ciclos de destruição, perdoar e viver um novo tempo em nossos lares. Quem deseja isso? Em nome de Jesus. Porém, o que eu quero mostrar para você nessa noite? Que através de conflitos familiares, Satanás ele tem trabalhado com regências espirituais. Por muito tempo eu tenho me aprofundado muito em estudando libertação, cura interior, fazendo cursos, me aprofundando mais, porque a gente vive um momento onde precisamos entender que as nossas guerras, elas não são carnais. As nossas armas, as armas da nossa milícia, as armas que hoje nós temos, elas não podem ser carnais. Me tratou como tal, vou também fazer o mesmo. Não! Porque a sua luta não é contra homens, não é contra carne, não é contra o ser humano, mas contra forças espirituais da maldade, contra principados, potestades, contra regências malignas. E dentro dos nossos lares existem regências malignas. Não, pastora, na minha casa não. Na minha casa teve. Vou contar para vocês depois um momento mas muito profundo que eu tive dentro da minha casa. Porém, as regências espirituais, demônios que estão dentro da sua casa, agindo na sua casa, agindo nos seus familiares, e você não percebe. Por quê? Satanás, ele é sutil. Dentro de uma casa, ele nunca vai agir com trovões. Ele nunca vai agir tentando fazer um estardalhaço. É com sutileza. Sutileza. E a oração que eu faço para o Senhor hoje operar na nossa vida é que é Espírito de Deus. Traz nessa noite o Espírito Santo movimentando de dentro para fora, trazendo um dom de discernimento espiritual para cada um que está aqui, para todos que estão online. Sabe por quê? Você vai discernir espiritualmente as regências malignas dentro da sua casa, no relacionamento dentro do seu lar. Não aceite mais a condição de pobreza, ruína, miséria, escassez, destruição, distanciamento, isolamento dentro da sua casa. Não aceite. Não aceite. Mas existem regências malignas, demoníacas, que tentam destruir os lares.
E é preciso entender que existem forças espirituais que trabalham para manter famílias divididas. Sábado vai ter aqui o seminário de batalha espiritual. Eu vou ministrar uma palavra sobre raiz de iniquidade dentro de casa. Pastora Silmara, as revelações que Deus foi me trazendo sobre iniquidade, transgressão, pecado é totalmente diferente. Quer saber mais? Vem para o seminário, tá? Vai lá no aplicativo e faz sua inscrição. Mas a gente precisa começar a identificar. Nós estamos normalizando muitas coisas dentro da nossa casa. Conflitos, brigas, contendas, desentendimentos. Normal, vai passar. Marido que dorme sem falar com a esposa que dorme, fica o dia, 2, 3 sem falar com o marido, porque falou uma coisa que não gostou, teve alguma crise. Filhos, olha para mim aqui, adolescentes. Filhos que maldizem os pais. Filhos que amaldiçoam os pais, e isso eu lido todos os dias. Por quê? Porque simplesmente o pai falou algo que ele não gostou. Porque simplesmente a mãe não deixou ela fazer algo que ela queria. Mas nós precisamos entender. Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha só o que diz. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas regências espirituais, regências malignas, demônios dentro da sua casa, e você não percebe a atuação dele. Uma primeira regência que eu vou trazer para você identificar, e se você identificar que tem dentro da sua casa, será quebrada hoje em nome de Jesus, amém? Regência do ressentimento. Quantas pessoas ressentidas dentro da sua casa? O ressentimento é como um veneno que corrói lentamente. É lento. O ressentimento, ele vai dissecando você, porque você fica ruminando, sua mente fica presa naquilo que aquela pessoa fez contra você, naquela ferida que aquela pessoa abriu na sua vida, na traição do seu marido, nos seus filhos que te abandonaram, foram para as drogas, prostituição, e aquilo você vai ruminando, ressentimento. Por quê? E aquilo você vai alimentando, tudo que a sua mente alimenta, tudo que os seus pensamentos, eles ficam fixos e presos, tem a capacidade de gerar emoções nocivas. Então esse ressentimento é aquilo que vai corroendo você por dentro. E é aos poucos. Satanás, ele sopra lembranças do passado para impedir que a pessoa olhe para o seu futuro. E o que impede da pessoa olhar para o futuro dela? Ressentimento. Pensa aí na pessoa que te causou uma grande dor e você tem ressentimentos com ela. E isso eu estou trazendo para dentro de casa, ok? Pode abranger a sua parentela, tá bom? Mas família é pai, mãe, esposa, filhos. Parentela seus parentes. Pensa aí naquela pessoa que você é ressentida com ela. Vou te trazer um exemplo bíblico. Esaú guardou o ressentimento contra Jacó, e isso quase levou ao assassinato do próprio irmão. A Bíblia, abre aí Gênesis 27, 41, olha só. O que o ressentimento ele fez entre dois irmãos. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar.
Em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó. Ressentimento no coração de Esaú. Por quê? Porque ele e Jacó, desde o ventre da sua mãe, eles viviam em contenda. Eles viviam em confusão, conflitos. Quem era o primogênito, Esaú ou Jacó? Esaú. Mas por que esse ressentimento cresceu no coração dele? Porque Jacó comprou a primogenitura de Esaú com um prato de lentilhas. E ele planejou assassinar o irmão. O ressentimento faz a nossa mente permear nela vinganças. Quantas vinganças vocês talvez já tenham planejado aí, já planejou por causa de ressentimentos? Segunda regência, a regência da mágoa. A mágoa é uma ferida não curada. Quando não tratada, ela se torna um cárcere emocional. A mágoa é uma regência maligna, é um espírito demoníaco que te leva para um cativeiro, um cárcere emocional. Porque o diabo usa a mágoa para destruir a comunicação e levantar muros dentro do lar. O diabo, ele usa a mágoa para fazer o quê? Trazer o quê? Um isolamento, um distanciamento. Quantas pessoas dentro das casas estão magoadas umas com as outras? Eu estava fazendo um aconselhamento ontem, um atendimento com uma mulher, 35 anos casada, pastora, 35 anos casada, e 35 anos vivendo num casamento muito tóxico, muito abusivo. Marido com uma personalidade narcisista, oprimia, batia, humilhava. E nisso tudo, numa série de atendimentos, ela falou para mim ontem assim: pastor, eu já descobri o porquê que e ela ficou muito doente, depressão, descobriu uma doença autoimune. E ela falou assim: eu descobri por que eu estou doente. Eu tenho mágoa do meu marido, porque ele me fez sofrer, ele me fez ficar debaixo dessa condição. Então que essa mulher, ela estava vivendo 30 anos num cárcere emocional, que hoje ela está precisando tratar. Mas são muros que Satanás, ele levanta dentro das nossas casas através de mágoa. Então eu quero dizer algo para você: se você tem mágoa com alguém dentro da sua casa ou com algum dos seus parentes, quebra esses muros em nome de Jesus. Não se diz respeito àquela pessoa que te feriu, que te causou algum dano, se diz respeito a você. É a você. Um exemplo: José foi rejeitado e vendido pelos seus irmãos, mas decidiu não se prender à mágoa. Ele perdoou e restaurou a sua família. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Olha só que José falou: vocês pretendiam me fazer Falou para os irmãos dele. Mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Se esse homem, ele guardasse mágoa no coração dele com relação ao que os irmãos fizeram com ele, ele não chegaria a ser um administrador no Egito. Ele não chegaria a ter um cargo de influência numa nação onde a família dele, que estava passando fome, subiu até a presença dele para ser alimentada. A mágoa não ia permitir isso. Não ia. Tem alguém na sua casa, na sua família, que você está magoado com ele, com ela? Está na hora de você se libertar disso, em nome de Jesus. Outra regência, terceira, é a regência da violência verbal e emocional. Palavras ásperas geram traumas duradouros.
Paulo adverte assim, Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Palavras ásperas dentro da nossa casa. O relacionamento familiar está tão frio, tão distante, que não existe mais afeto, amor, que não existe mais o compartilhar, que não existe mais sentar à mesa para uma alimentação, que não existe mais um dia da semana onde você reúne a sua família para orar. Olha os muros que Satanás levantou dentro da sua casa e você não percebe. Palavras ásperas, palavras rudes, palavras duras. E às vezes nós temos o nosso coração tão duro, que você reconhece dentro de você que você pegou pesado, mas você tem um coração tão duro que não consegue pedir perdão. O inimigo instiga pais a repetirem padrões de dureza, olha só, transformando o lar em campo de guerra e não em abrigo. Cuidado, pais. E os filhos que estão aqui, os jovens que vão constituir família, cuidado para você não repetir comportamento dos seus pais, dos seus avós, tataravós. Por isso que você tem que estar aqui no seminário de batalha espiritual, que você vai saber identificar a raiz de iniquidade na sua geração e arrancar ela de uma vez por todas. O relacionamento dentro de casa, pais e filhos. Meu Deus, eu fico assustada às vezes, como que filhos, eles respondem, eles falam com os pais, e como que pais e mães são tão duros, de serviço tão dura, que não tem a capacidade de reconhecer que errou e pedir perdão para o seu filho. Regência da cultura familiar distorcida, olha isso. Muitas famílias repetem comportamentos herdados. Isso é chamado de cultura familiar. Meu pai e minha mãe me criou assim, vou criar os meus filhos assim. Meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó. Nós vamos herdando os comportamentos repetidos nas culturas familiares. Mas nós somos igreja. E como igreja nós não podemos repetir ciclos dentro das nossas casas. Já viu aquela família que o pai e a mãe, eles educam os filhos da mesma forma que eles foram educados? Para que isso? Para que repetir comportamentos? Para que repetir esse ciclo vicioso dentro das nossas casas? Comportamentos repetidos, você pode quebrar isso em nome de Jesus. Porque você tem a palavra de Deus, que ela é como espada de dois gumes, que corta e penetra coração, discernindo alma e espírito. Muitas famílias repetem esses comportamentos herdados. Grosserias, falta de diálogo, infidelidade, negligência. Deixa eu falar algo para você. Se você percebe que isso vem acontecendo dentro da sua casa, você vai quebrar isso hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque são demônios que estão mantendo vocês uma casa doente, uma casa enferma. Essas práticas se tornam normais, mas não são normais. Estão se tornando cada vez mais naturais, normais, mas são fortalezas espirituais. Mas a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, para quebrar muros dentro da sua casa. Para quê? Para anular sofisma, para anular toda inverdade, toda mentira que tantas vezes repetidas passa a se tornar verdade, crenças dentro de você. E para quê? Que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para levar toda a mente cativa ao conhecimento de Deus. A sua mente precisa estar presa, cativa ao conhecimento de Deus. É conhecer Deus todos os dias. É conhecer o libertador todos os dias. Um exemplo, olha só, gente, de comportamento repetido dentro dos lares. Abraão,
Abraão. Não, pastora, não mexe com Abraão. Abraão. Gênesis, capítulo 20, versículo 2. Abraão apresentava a Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Abraão, pai de Isaque. Olha o que Isaque fez, Roberta. Gênesis 26, 7. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer: é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Mesma coisa, comportamento repetitivo que causa aprisionamento. Essas regências só são quebradas quando escolhemos viver em Cristo, não mais segundo os padrões do passado. O que seus pais viveram, seus avós viveram, seus bisavós, seus antepassados viveram, fica no passado. Você hoje tem a oportunidade de ter a sua casa consagrada a Deus. Você hoje tem a oportunidade de trazer cura para dentro do seu lar. Cura para dentro do seu lar, nos relacionamentos. Paulo nos chama para nos revestirmos de compaixão, bondade, humildade e paciência. Isso significa que precisamos trocar as nossas roupas espirituais. Você não precisa tratar alguém da sua família como você é tratado. Troca as suas roupas, as suas vestes espirituais. Nada de ódio, nada de mágoa, nada de ressentimento, nada de tristeza, mas, bondade, humildade, compaixão e paciência. Todos os dias, todos os dias. Esposas, quero falar para as esposas. Quem é esposa aí? Submissão em Cristo. Não, olha o feminismo, olha o demônio do feminismo. Baixa a guarda. Vou explicar para vocês o que é submissão. Tudo bem? Principalmente jovens que vão casar, né, Mirela, Ronan? Mirela é uma bênção. Submissão em Cristo. Submissão não é inferioridade, tá, mulheres, esposas? Mas cooperação. O inimigo distorceu a submissão para parecer opressão, mas no contexto bíblico é estar sob a mesma missão ou sob uma missão compartilhada, onde se trata de auxiliar e cooperar para atingir um propósito comum. E é um termo no hebraico que tô igual apóstolo, né? Mas eu estudei, tá, gente? Ezer, que significa, que é o mesmo termo que descreve para a mulher criada no Éden, que ela foi criada para ser o quê? Auxiliadora. Isso é submissão, é ser auxiliadora. Colossenses 3,18, assim, olha, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Entendem a autoridade que há nas esposas, de estar sob a mesma missão, sob uma missão compartilhada, sobre auxiliar e cooperar com seu esposo? Uma esposa submissa ao Senhor abençoa e fortalece o seu lar. Agora, maridos, homens maridos, fala assim, opa, tem homem marido aí? Oh, glória! Amor sacrificial. Paulo ordena assim, olha, maridos, ame cada um a sua esposa e nunca trate com aspereza. O que é aspereza? Palavras duras. O amor do marido deve ser como o de Cristo pela igreja, paciente, sacrificial e protetor. Quando o marido ama a esposa, floresce, os filhos se sentem seguros e o lar é fortalecido, porque o marido, ele é a autoridade de Cristo dentro dos nossos lares.
Filhos, cadê os filhos? Independente se você é adulto, jovem, adolescente, criança. Obediência que agrada ao Senhor. A obediência dos filhos não deve ser apenas por obrigação, mas por amor a Deus. Filhos rebeldes, Efésios capítulo 6, 1 ao 3. Filhos rebeldes abrem brechas para o inimigo atuar. Filhos, obedecem aos seus pais no Senhor, porque isso é o que é certo fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa. Quando os filhos obedecem, eles atraem bênção e longevidade sobre a vida. E pais, pai e mãe, aqui, exemplo de encorajamento. Pais não devem apenas corrigir, mas encorajar. Lá em casa eu criei uma estratégia assim. Todas as vezes que as minhas filhas, eu tenho uma de 16 e uma de 12, a Flor tem 16, a Pérola tem 12. Todas as vezes que elas estão passando por algum conflito, por algum problema, elas me chamam para tomar um café. A Flor gosta de cafeteria, né? Gosta. A Pérola é mais lanche, shopping. E quando elas chegam assim, falam: mãe, vamos tomar um café? Ou mãe, vamos lanchar no Burger King? Já sei, quer conversar, quer abrir o coração. Às vezes, nós estamos vivendo tanta rotina, com tanto ativismo, que a gente esquece de olhar para os nossos filhos. Você, pai e mãe, cuida de tudo e de todos, mas quando chega dentro da sua casa, você não quer nem ouvir a voz do seu filho. Distanciamento. Provérbios 22, 6 diz assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem não se desviarão dele. Porque ensinar no caminho é você andar junto com seu filho. É você saber as aflições, os conflitos que estão dentro do coração deles. Às vezes eu falo para o Cid, amor, está na hora de você sair com a Flor, para você conversar um pouquinho. Está na hora de sair com a Pérola. Porque eu tenho filhas meninas, e elas precisam ter um espelho de um homem, de um sacerdote, de um pai, de um marido. Quem vai ser esse espelho para elas? O pai? É o pai. Por isso, pais, se atentem ao coração das suas filhas. Ensine-as que elas terão um homem digno, igual você, honesto, íntegro, homem de Deus. A mesma coisa, mães, seus filhos. A gente precisa ter esse momento dentro da nossa casa. Pais espiritualmente saudáveis constroem lares estáveis, rompendo padrões negativos herdados. Domingo nós estávamos ali no culto das 5 com os adolescentes, e algo que me chamou muita atenção, quando eu parei assim e olhei para que eles estavam ministrando louvor, aí estava Luiz Felipe, Flor, Sofia e o Zac no teclado. Eu olhei assim e falei: meu Deus, eles estão desde criança na casa do Senhor. Cresceram juntos, hoje ministram juntos. Como que o meu coração se encheu de alegria. E líderes, Zac, líder do louvor dos adolescentes, Pérola não, Flor, Luiz Felipe e Sofia, líderes de célula. Eu falei: meu Deus, realmente é ensinar no caminho. E daqui a pouco alguns já estão aqui. Não sei se vocês estão observando os adolescentes, algum aqui já na escala ministrando. Em Cristo, cada membro da família tem um papel quando nos andamos com amor, e a sua casa, ela vai se tornar um pedacinho do céu. Pastora, você não conhece a minha casa? Não conheço mesmo. Por isso que essa palavra é para você, porque eu não sei como é a sua casa. O caminho da cura, fala comigo assim: perdão e reconciliação. Paulo nos lembra o seguinte, versículo 13 de Colossenses: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar.
Sem perdão, não há cura espiritual, nem emocional. O perdão é uma decisão. Fala comigo assim: perdão é uma decisão. Você não tem que sentir que deve perdoar, ok? Ah, mas eu sou muito ferida, eu tenho muita mágoa, eu tenho muito ressentimento. E não se trata do outro, se trata de você. Perdão não se trata do outro, se trata de você. Não importa o que o outro fez. O que importa hoje é que você precisa ser perdoado e perdoar e ser liberto disso em nome de Jesus. O perdão não se sente, não é um sentimento. É uma escolha, você escolhe, você decide perdoar. Você pode não sentir vontade de perdoar, sim, mas em obediência a Cristo, você decide perdoar. Perdoar. Perdoar eu decido hoje. E o que eu fiz com essa mulher, que ela estava há 30 anos debaixo de uma regência de mágoa, eu falei para ela: você vai perdoar seu marido. Ela: mas foi ele que me fez tanto mal. Eu falei: não é sobre ele, é sobre você. Escreva uma carta, peça perdão para ele. E ela escreveu 3 folhas. 3 folhas. Agora você vai perdoar ele também. E você vai pedir perdão e você vai perdoar. Porque o perdão, ele é uma condição que Cristo nos trouxe, quando lá na cruz, como exemplo, ele nos deu, olha, Lucas capítulo 23, 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ele mostrou para nós que o perdão, ele abre o caminho para a reconciliação e vida nova. Reconciliação e vida nova. Quando o perdão, igreja, ele é liberado dentro de um lar, o amor governa, a paz se estabelece e a mágoa, ela perde a sua força. E hoje eu quero fazer um momento muito poderoso com você. Perdão não é sobre o que o outro te fez ou sobre o outro. Perdão é sobre você. O que o outro fez, o que o outro te fez ficar dentro de um cárcere da mágoa, ressentimento, dor, ódio, amargura, contenda, não é sobre essa pessoa que te machucou, que te magoou. É sobre você. E você não pode mais viver aprisionada num cárcere espiritual, onde demônios governam, trancam você ali dentro e você não consegue viver uma vida de paz, uma casa, um lar onde a presença de Deus, Ele é manifesta todos os dias. Aí eu vou compartilhar com você uma experiência que eu tive dentro da minha casa, porque eu sou assim, sabe, gente? Às vezes eu tenho uma questão espiritual muito aguçada, que é a audição. Eu ouço Deus com uma voz como você está falando comigo, mas eu também ouço demônios, eu vejo demônios, mas eu também vejo anjos, tá? E tem uma milícia de anjos aqui dentro. Para esse momento de poder, nós vamos fazer quebra de cativeiros, vamos abrir cárceres emocionais, em nome de Jesus. Cid, Flor e Pérola, eles estavam no último encontro 120. E eu fiquei em casa. Foi no sábado de manhã. Eu estava em casa e aquilo, né? Aquele corre de esposa, de mãe, dona de casa, 1001 coisas para fazer. Uma casa aqui, aí lava roupa, lava quintal e organiza a casa, organiza o guarda-roupa das filhas. Eu estava lá, de repente, Deus falou para mim assim: vá para o quarto das suas filhas. Opa, é intimidade, né? Não é, Priscila? Sim, Senhor. Entrei no quarto das minhas filhas. Meu corpo arrepiava até o fio de cabelo da cabeça. Arrepiava. E eu comecei a sentir uma opressão. Uma coisa me apertando minha mente, apertando minha garganta. Uma presença demoníaca no quarto das minhas filhas.
E elas sabem que quando eu tenho esses discernimentos, eu chamo para conversar, mas elas estavam no encontro do avivamento. Porque lá em casa é assim, Deus ele me dá o discernimento, eu chamo elas, vamos para o quarto. Elas já sabem, vão quietinha. É 1 hora e meia, 2 horas e meia, não é flor, não é pérola. E conversa, e ora e unge. Mas nesse dia era só eu dentro da minha casa. E eu vi demônios na cama delas, sentado na cama delas, e elas não sabem disso. Agora, demônios, uma arruaça. De repente, eu falei assim, Satanás. Depois eu fiz até um post no meu Instagram falando sobre isso. Satanás, você entrou aqui com sutileza com esses demônios, né? Tudo bem, vamos lá. É guerra que você quer? Vamos entrar em guerra agora. Fui lá na minha biblioteca, peguei meu manual de libertação, que eu ministro no encontro, e comecei a orar. E comecei a expulsar demônios em voz alta, eu sozinha. De dia, gente, 10 horas da manhã, pastor Luca. E o quarto das meninas é de frente para a rua. O povo passava, ficava assim, eu nem aí. E eu comecei a guerrear, expulsando cada regência demoníaca que Deus ele estava mostrando, que estava agindo na vida delas. Satanás tentando roubar o coração delas. E orava, e ele expulsava. Comecei a andar dentro da minha casa é grande, ela tem um quintal grande, filha, do lado de fora, do lado de dentro, orando, levantando a mão. Sai daqui, em voz alta, Satanás, em nome de Jesus, você vai sair daqui. Espírito de regência maligna, demônio disso, sai em nome de Jesus. Abri as janelas, abri as portas da minha casa, tudo. E eu comecei a expulsar aqueles demônios. Sai da minha casa agora em nome de Jesus. Espírito maligno, não sei o que. Sai da minha casa. Eu fiquei por 2 horas e meia em guerra espiritual pela minha família. 2 horas e meia. Depois de toda a guerra travada, chamei o Espírito Santo, porque depois de guerra, gente, tem que convidar o Espírito de Deus. Peguei o óleo de Israel, peguei meu óleo e comecei novamente a consagrar minha casa. Joguei óleo na cama das minhas filhas, no travesseiro delas, no guarda-roupa. Estava cheirosinho o quarto, não? O óleo de Israel é cheiroso. Comecei a consagrar. Espírito Santo, entra aqui dentro da minha casa. Traga os frutos do Espírito. Traga paz, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Vem, Espírito Santo, entra. Tu és o meu convidado. Você aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar onde tem o altar do Senhor. Deus nunca mais Satanás ele vai fazer isso que ele fez. Porque Satanás ele estava roubando a mente delas. E todas as vezes que você se vê debaixo de regências, entra em guerra espiritual pela sua família. Guerrei. Porque por mais que as condições parecem impossíveis, guerrei. Proclame que a sua casa é lugar de cura, que é lugar de paz. Consagre a sua família, seu casamento. Comecei a orar pelo meu casamento. Senhor, muito obrigado que o Senhor tem me mantido em fidelidade há quantos anos, amor, de casamento? De 4? 2003. 24 anos. Eu só tenho 25 anos, tá, gente? Obrigada. Gente, não, amor, a gente não tem 24. Não me mata do coração, porque ano que vem seria... Oxe, não. Eu vou fazer bodas de prata, gente. Não vou fazer festa. Obrigada. Daqui a 3 anos. Mas nós vamos fazer uma viagem. Claro. Mas eu comecei a agradecer a Deus pelo marido que Ele me deu. Porque, gente, traumas familiares que eu vivi, um pai alcoólatra, violento, minha mãe está aqui. Ela não vai me deixar mentir, né, mãezinha? Aí depois a minha mãe casa com o meu padrasto, que foi um abusador.
11 anos ele abusou de mim. Eu poderia nunca querer me casar, nunca querer ter uma família. Mas eu deixei a mágoa, o ressentimento, a dor, tudo para trás, no passado. Quando eu e o Cid fomos começar a namorar, ele era gerente do McDonald's, nosso primeiro encontro foi aonde? Eu falei, senta aqui que eu vou te contar a minha história. Porque antes da gente começar um relacionamento sério, você precisa conhecer a minha história. Vai que depois você descobre e não quer mais ficar comigo. Aí contei toda a minha história para ele. Ele assim, com aquela cara de... Ele tem uma cara de sim, né? Parece que não aconteceu nada. Mas a verdade dentro da nossa casa é ela que liberta. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você pudesse ficar de pé. Todos vocês. Se você está com a sua família aí agora, você vai fazer assim um círculo com eles. Isso. Se você não está em família, mas está em célula, está com os seus amigos, não deixe ninguém sozinho. Porque o Espírito de Deus, Ele me trouxe no momento que eu estava preparando essa palavra e a apóstola conversando comigo, me direcionando. Eu pude ver que existem muitas regências demoníacas dentro do nosso lar. E a primeira coisa que Satanás, ele não quer é que a gente viva em harmonia e paz. Ele quer o tempo todo que você vive em guerra, em conflitos. Mas hoje vai ser um momento onde nós vamos exercitar o perdão. Porque eu sei que existem casais, filhos, pais, que precisam desse momento de perdão, em nome de Jesus. Por isso você agora aí com a sua família, vai começar a pedir ao Espírito Santo de Deus, para trazer a presença dEle agora dentro da sua casa. Traz agora a sua casa mesmo, lá onde você mora, o seu lar. E você aqui. Porque o que Deus vai fazer aqui, vai chegar lá na sua casa. E quando você entrar na sua casa, você vai ver que cadeias foram quebradas, demônios foram expulsos. Porque hoje o Espírito de Deus, Ele vai trazer um tempo de reconciliação. O Espírito Santo, Ele vai trazer um tempo de perdão. Mas se você está aqui agora com a sua família, e você sente que Satanás te mantinha sua casa. Se você, pai, mãe, usou de palavras duras com seus filhos, se você, pai, mãe, nunca pediu perdão para os seus filhos por algo que você fez, porque você acha que você é autoridade, a autoridade não precisa pedir perdão. Lá em casa a gente tem isso. Quando eu reconheço que eu peguei pesado com as minhas filhas, eu chego nela e falo, me perdoa. Eu não poderia ter falado isso com você. Porque se você deixar com que palavras duras entrem no coração dos seus filhos, ali o coração deles vai ficar preso nas mãos do diabo. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, casais, famílias, marido e mulher, se você precisa nesse momento pedir perdão para sua esposa, pedir perdão para o seu esposo, esse é o momento de quebrar cadeias. É o momento do Espírito Santo de Deus entrar, mas entrar com uma força, mas entrar com uma autoridade. Porque em nome de Jesus, nenhuma resistência. O ressentimento ele escraviza, mas o perdão ele liberta. A mágoa destrói, mas o amor reconstrói. Os padrões antigos aprisionam, mas em Cristo nasce uma nova história, nasce uma nova família. A sua casa é um altar do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ore em família agora. Isso, pais, abençoe seus filhos. Maridos, abençoe suas esposas. Você que está aqui e não tem a sua família aqui, traz na memória agora cada um deles. Cada um deles. E lembre, perdão não se trata do outro, é sobre você. É sobre você. Por isso agora em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, eu agora destrono todo o principado que age na nossa cidade, destruindo famílias, divórcios,
Ó Deus, em nome de Jesus, pais que precisam, Deus, ter o coração dos seus filhos de volta, filhos que precisam conhecer o coração dos seus pais. O coração dos pais se converterão aos filhos e os filhos aos pais. Por isso traz esse tempo de avivamento e cura sobre a nossa casa nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, ore quebrando toda a regência da mágoa, quebra, em nome de Jesus. Quebra a regência de comportamentos herdados pelos seus antepassados. Quebra a regência de espíritos malignos, espíritos que trazem separação, divórcio, espíritos que trazem que os filhos eles se envolvam em pornografia, em drogas, em álcool. Sai agora em nome de Jesus. Entra em guerra espiritual pela sua casa. Isso. Ora, igreja, ora. É a oração que faz quebrar. Ora. É com autoridade. Levanta a sua voz agora e ore. Ore. É você que vai destronar esses espíritos malignos. Ore, ore. Levante a sua voz em autoridade e ore em nome de Jesus. Pais, abrace seus filhos. Filhos, peça perdão aos seus pais por todo o nível de desobediência. Quebra agora, Senhor, toda resistência, toda dureza de coração agora em nome de Jesus. Quebra, 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 destrói, joga por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as nossas famílias sejam altares de reconciliação. Que as nossas famílias sejam casas de cura, testemunhando ao mundo que o Evangelho é poder para transformar lares. Deus vai usar você para restaurar lares. Deus vai usar o seu testemunho para restaurar e libertar lar, para libertar pai, mãe, para libertar os seus filhos. Oh Espírito Santo, agora você vai trazer a presença do Espírito de Deus para dentro da sua casa. Vem, Espírito Santo. Isso, chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo agora. E faça brilhar teu rosto em ti. O Espírito que abençoa. Sua graça que te dê paz. Ministra os frutos do Espírito para dentro da sua casa. Coloque a mão sobre a cabeça da sua esposa, dos seus filhos. Esposas, coloque a mão no coração do seu marido. Vem, Espírito Santo. Entra nas nossas casas. Entra nos nossos corações. Entra nas nossas famílias. Traz alegria, mansidão, domínio próprio, paz, bondade, benignidade. Flua, Espírito Santo. Flua nos nossos lares. Que as nossas casas sejam casas de cura em nome de Jesus. Deixe que o Espírito Santo flua na sua vida. Isso. Oh Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Abençoa as nossas casas. Levante as suas mãos agora e declare: gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos
choro é contigo, é por ti, é contigo. É por ti que Jesus ele teve a obra da cruz. É para entrar na sua casa. É para que a sua geração fosse salva em nome de Jesus. Isso, levante as suas mãos agora. Amém, significa que assim seja. Amém, Jesus. Amém, que essa palavra seja verdadeira nas nossas casas. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Oh, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E você pode aplaudir a bondade, a misericórdia, a compaixão desse nosso Deus, porque é por Ele que nós estamos aqui. E eu sei que essa noite, quando você entrar na sua casa, entenda bem, o Espírito de Deus, Ele já está lá. Não existem mais nenhuma obra das trevas contra a sua família, que de você em diante a sua geração será abençoada em nome de Jesus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.